Eu quero começar esse vídeo te falando algo muito importante, minha amiga. Se você compra demais, o problema não é o cartão. Também não é a falta de controle apenas. Na maioria das vezes é uma tentativa de aliviar algo que está aí, ó, por dentro doendo. Então tem muitas mulheres, e talvez seja o seu caso também que está aqui me assistindo, compra apenas para poder sentir um alívio, compra para poder sentir prazer, porque vamos combinar que comprar dá prazer, né, amiga? Você compra também para sentir que está no controle, você compra para preencher um silêncio aí dentro, né? Então talvez você nunca tenha chamado isso de vício, e talvez você nem veja isso como um vício. Talvez você só diga assim: ah, eu gosto de comprar, ah, é o meu jeito de relaxar. Ah, eu mereço, afinal eu trabalho, né? O dinheiro é meu. Mas depois que a sacola tá lá, ó, na sua casa, às vezes fica lá num canto. E aí, muitas vezes, quando as compras chegam, sabe? Principalmente quando você compra na internet, aí aquele entusiasmo passa. As roupas ficam lá, ó, guardadas, você nem lembra mais delas. E aí você vai só acumulando, acumulando. E quando você vê, já não tem nem mais espaço para guardar tantas coisas. Mas aí depois que esse entusiasmo passa, vem a culpa, vem a vergonha, vem um medo de saber da onde que você vai tirar dinheiro para pagar essas dívidas, para pagar essas contas do cartão, para quitar tudo isso que você acabou comprando. Então eu quero que você entenda que o problema não é a compra, não é o sintoma, tem uma raiz por detrás disso. Sabe, o que você está tentando calar aí dentro de você apenas comprando? Porque muitas mulheres, elas aprenderam desde cedo a se recompensar dessa forma, comprando. Talvez na infância você não recebeu a atenção emocional que você precisava. Então você aprendeu que coisas acabam substituindo presença. Comprar dá uma sensação de prazer, de vida, realmente. Só que isso só dura alguns minutos. Então você se sente assim, super animada, você se sente viva, você se sente inteira, sabe? Porque libera dopamina. Só que a questão é que isso passa muito rápido. Então por isso sempre você tá precisando comprar algo. Sempre você tá comprando algo, é como se você tivesse assim, tomando água salgada para poder matar sua sede. Mas não vai resolver. Então por isso que eu falo que você precisa entender a raiz disso, porque na verdade acaba se tornando um vício, por mais que você não veja assim, mas se você tem uma compulsão por compras, é claro que é um vício. Então não é apenas tratar o sintoma, você precisa identificar a raiz. O que te leva a você ficar comprando dessa forma, gastando o que tem e o que não tem, ainda comprando sem necessidade, porque se você olhar o seu guarda-roupa, você tem tanta roupa e você nem dá conta de usar. E geralmente, eu não sei você, mas eu sou assim, geralmente eu gosto de usar as mesmas roupas. Engraçado, né? Pelo menos eu sou assim. Me conta aí se você também é assim. E aí, voltando, né, sobre o nosso assunto de compras, talvez você está tentando preencher um vazio aí dentro. Então você precisa identificar qual é a raiz disso, porque talvez você está tentando preencher um vazio aí dentro de você. Porque tem mulheres que elas compram quando elas estão tristes, outras compram quando elas estão se sentindo assim muito ansiosas, outras compram quando elas se sentem muito sozinhas, então outras já compram quando elas se sentem invisíveis. Então cada pessoa, ela compra de uma forma, ela compra, né? Mas a intenção é de uma forma. Mas geralmente essas compras, elas estão dizendo algo. Olhe pra mim, mesmo que ninguém esteja olhando, isso eu falo pra você, sempre tem uma intenção por detrás, tem uma raiz por detrás daquilo que você faz, o que faz. Por que você faz tal coisa? Mas às vezes você está agindo assim, de forma tão automática que você não parou pra pensar, sabe? Racionalizar de forma consciente. Então por isso que eu estou te falando, não tem como tratar o sintoma. Primeiro você precisa tratar a raiz, identificar a raiz. Porque senão, se você trata apenas o sintoma, e a raiz vai voltar novamente. Então, como se diz aquele ditado, é preciso cortar o mal pela raiz. Então, por isso você precisa identificar. Por que você compra tanto? Qual vazio você está tentando preencher? Sabe, o que você sente quando você quer comprar? Você precisa identificar isso. Às vezes a compra vira uma forma de você estar dizendo, olha pra mim, mesmo que ninguém esteja olhando. E tem algo assim muito importante que eu quero falar com você também, que o vício de comprar, ele quase sempre anda junto assim, muito juntinho mesmo, sabe? Quase de mão dadas com a baixa autoestima, que é a forma como você se vê.
Então você compra para se sentir mais bonita, mais aceita, mais valorizada. Mas a autoestima, ela não se compra, ela é construída. E depois eu vou até fazer um vídeo aqui falando sobre autoestima, tá bom? Aguardem, minhas amigas. Então talvez você esteja tentando comprar uma versão sua que você acredita que será mais amada, mais desejada, vai se sentir mais suficiente. Mas assim, eu quero te falar uma coisa. Você já é digna de amor antes mesmo de você comprar. Por isso que você não precisa ficar comprando para poder se sentir suficiente. Por isso que você também precisa saber a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Percebe que uma coisa vai ligando com a outra? Que quando você não tem uma boa autoestima, você não tem uma identidade firmada, você não sabe quem é, você tem um vazio assim enorme aí dentro, e aí você tenta preencher com várias outras coisas. Só que na verdade dá um prazer momentâneo, né? Porque libera dopamina, mas não se sustenta a longo prazo. Então, por isso que eu sempre falo aqui com vocês, né? Se analise. Olha, começa a ter consciência. Por que que você faz por que que você faz isso que você faz? Porque tudo tem um porquê. O livro de Isaías, no capítulo 43, tem um versículo que fala assim: vós sois preciosas aos meus olhos. Preciosa não pelo que você veste, mas por quem você é. Por isso eu falo que você precisa ter a sua identidade. E então outro ponto que eu quero falar aqui com você também é que comprar dá uma sensação de controle. Então quando a vida assim tá muito bagunçada, sabe, parece que quando você faz compras, parece que as coisas vai se organizando, você escolhe, você decide, você faz e acontece, mas depois a conta chega, né, amiga? E com ela vem aquela sensação de fracasso, e isso acaba se machucando ainda mais, porque você acaba entrando num ciclo. Então você tratar esse vício de comprar por impulso, de ficar comprando, não começa você cortando o cartão, porque senão você vai apenas transferir para outra coisa. Você precisa começar a entender, identificar a raiz disso. Por que que você compra tanto? Qual é essa necessidade? O que está por detrás disso? E você não vai começar tratando isso de forma externa, mas sendo muito sincera com você e se perguntando com honestidade: o que eu estava sentindo quando eu senti vontade de comprar? O que é? Você precisa identificar. É cansaço? É solidão? É tristeza? É um vazio? É raiva? O que é? Porque a compra, igual eu te falei, é apenas um sintoma, não é a raiz. E eu quero te dizer algo, que você não precisa ficar se sentindo culpada. Você não é fraca por lutar com isso. Você é uma pessoa humana. E talvez você está apenas tentando sobreviver emocionalmente. Mas hoje, talvez Deus esteja te convidando a você a cuidar dessa dor, sabe? A parar de ficar comprando por impulso. Porque enquanto esse vazio, ele não for curado, ele não for preenchido, você vai tentar preencher de várias formas. Por isso que eu falo com você que você pode ali, cortar o cartão, mas você vai transferir isso para outras coisas. Às vezes vai ser com distrações, com outras coisas, com pessoas. Mas quando você aprende a se escutar, você aprende a ir na raiz, a identificar, o impulso ele vai diminuindo cada vez mais, porque agora você já age não de forma inconsciente, mas de forma consciente. E talvez você precise mudar o seu comportamento. Você precisa mudar algumas atitudes suas. Comece descansando de verdade, tendo momentos de silêncio, momentos de oração. Faça um exercício físico. Se você quiser também, faça escrita terapêutica, porque são cuidados que você tem com você mesmo, que isso não vai te fazer gastar nada por impulso, mas isso vai te ajudar a viver de forma mais consciente. E são cuidados que você tem com você mesmo, que não vai te gerar nenhuma dívida financeira nem emocional. Mas você vai ver que são pequenas atitudes, comportamentos que você vai mudando, e é um efeito dominó. Você começa a mudar uma coisa na sua vida, todas as outras coisas automaticamente vão interferir. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. O que você anda tentando comprar? O que você está tentando comprar? Seja muito honesta com você mesmo, viu? E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo.